Quando as investigações começaram, a polícia não tinha ideia que um simples contrato poderia esconder tamanho desvio. Tudo começou com um investigado e uma pequena empresa em valor de 4 milhões e nós concluímos isso com fraudes em contratos que superam a cifra hoje de 3 bilhões de reais. E olha que a equipe destinada pela Polícia Federal para cumprir as ordens da Justiça era mínima. Eu e outros 2 agentes começamos a fazer esse trabalho de polícia judiciária e ao longo do tempo, à medida que o trabalho foi avançando, à medida que os crimes foram sendo descobertos, nós contamos com o apoio da Superintendência Regional aqui em Belo Horizonte e aí sim a nossa equipe foi sendo aumentada e o trabalho foi sendo feito com a eficiência necessária. Quase 2 anos depois de iniciar as investigações, as autoridades já haviam descoberto um rombo bilionário nos cofres da Prefeitura de Governador Valadares. O esquema era tão bem montado que os agentes passavam noites em claro em busca de provas para indiciar os envolvidos. Enquanto a economia do município vivia um colapso, com empresas fechando as portas, trabalhadores sendo demitidos e obras públicas que nunca terminavam, a quadrilha enriquecia. Em apenas um contrato envolvendo uma das empresas que participavam do esquema, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguiram evitar o desvio de R$1,5 bilhão de reais dos cofres do município. O dinheiro seria destinado a uma única prestadora de serviço que tinha a responsabilidade de tirar do papel o tão sonhado aterro sanitário. A fraude envolvia pelo menos 7 pessoas, entre elas Omir Quintino, ex-diretor-geral do SAAI, Juliana Alves Melo, ex-diretora do Departamento de Limpeza Urbana, e Schneider Exuperry Cardoso, ex-procurador-geral do município. Para a polícia, o grupo era chefiado por Omir, mas foi Schneider quem autorizou o esquema do aterro sanitário. O contrato só foi suspenso por ordem da Justiça e o lixo produzido na cidade continua custando aos cofres públicos, em média, R$600 mil por mês para ser transportado para o Vale do Aço. Documentos anexados ao processo comprovam que em quase todos os contratos havia fraude. Em um deles, envolvendo uma empresa que prestava serviço ao SAI, os envolvidos conseguiram ganhar dinheiro até no lanche fornecido aos trabalhadores. O próprio pão era feito no forno do próprio SAI, ou seja, sequer a padaria tinha qualquer gasto com isso. Então, óbvio que isso, nós estamos falando de um superfaturamento de contrato público. José Stanislau, dono da padaria, acabou preso, acusado de envolvimento no esquema. Outro fato que chamou a atenção e atingiu em cheio a economia do município foi montado dentro da Secretaria Municipal de Educação. 14 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em fraude no fornecimento da alimentação escolar. Entre elas, o empresário Robson José da Silva, dono de um supermercado, e o ex-secretário municipal de Educação, Jaider Batista. Segundo a polícia, a merenda oferecida às escolas do município era de péssima qualidade e o contrato tinha superfaturamento de 158%. O número de pessoas indiciadas superou uma centena. Nós tivemos aí mais de 200 crimes investigados e mais de 100 pessoas indiciadas. Ao todo foram 71 prisões, mas o número de prisões é muito menor do que o número de pessoas que foram entendidas pela autoridade policial como praticantes de alguma conduta criminosa. A fraude no contrato envolvendo a Secretaria de Educação chegou a R$5 milhões. As investigações apontaram também que, em muitos casos, financiamentos para obras públicas até chegavam aos cofres da prefeitura, mas os projetos continuaram engavetados. Um exemplo de projeto que nunca saiu do papel é a revitalização da açucareira.
Pelo menos uma vez por ano, a administração municipal reunia a imprensa para anunciar verba que iria transformar o prédio em um centro cultural. Só que os anos se passaram e o imóvel continua do mesmo jeito. Algumas paredes já caíram, outras podem vir ao chão a qualquer momento. Por conta do risco de acidente, há um bom tempo não é permitido promover eventos na antiga usina de açúcar e ela vai sofrendo com a ação do tempo. O dinheiro para reformar o prédio sequer chegou a ser anunciado. Por conta dos desvios, o dinheiro nunca chegava ao mercado e não girava na economia do município. À medida que as irregularidades vão sendo descobertas até hoje pela Operação Mar de Lama, os envolvidos vão sendo responsabilizados criminalmente. Existem pessoas que estão sendo acusadas da prática de mais de 40 atos de corrupção. E a corrupção é um crime que no Brasil é apenado de 2 a 12 anos. Ou seja, dependendo do entendimento do juiz na hora do julgamento dessa ação penal, se ele aplicar o que nós chamamos de concurso material, essas penas elas são somadas. Ou seja, haveria o somatório de 2 a 12 anos para cada crime que ele praticou. Em todos esses inquéritos, houve denúncia, houve início de ação penal em todos eles. Então, todas as pessoas indiciadas hoje são réus em ações penais, movidas tanto perante a Justiça Estadual quanto perante a Justiça Federal. Esse advogado especialista em direito público explica que, se condenados, os envolvidos podem passar mais de 20 anos na cadeia. Ele pode ser apenado por vários crimes, chegar a 150 anos, mas ele vai cumprir apenas 30. E como no Brasil também não existe a pena de prisão perpétua, nós temos esse limite de cumprimento. Imagina ficar 30 anos em cárcere privado, né? É muita coisa. Qual regime que vai ser aplicado, regime fechado, regime semiaberto ou aberto, vai depender da quantidade de pena que for aplicada. Nós temos, de acordo com a lei, uma dimensão de pena que nós podemos exercer o regime fechado, regime aberto ou regime semiaberto. Portanto, isso vai depender efetivamente da sentença e vai depender da pena, né, e da quantidade de tempo que essas pessoas efetivamente vão ser condenadas. Acima de 8 anos, condenação acima de 8 anos, o regime inicial, de acordo com a lei, é o regime fechado. Abaixo de 8 anos, nós podemos ter o semiaberto ou até mesmo o aberto. Para esse economista, grandes operações policiais, com muitos envolvidos, geram instabilidade econômica por um bom tempo. À medida que essas notícias vão aparecendo para o público, elas geram um aumento da incerteza na economia. E quando a incerteza se dissemina, né, por toda a nossa cidade, há uma tendência de que investimentos deixem de ser realizados, novas contratações deixem de ser realizadas. Isso tem sido um problema em Valadares. Mas ele alerta que o efeito negativo não está na investigação, e sim na corrupção. Assim você gera toda uma cadeia de prejuízos, porque a corrupção, agindo como imposto, eleva o custo, né, do serviço público, eleva o custo para a sociedade do fornecimento desses serviços. Por fim, o economista enxerga que o resultado, a médio prazo, é muito mais positivo para toda a sociedade. Pode trazer ganhos de eficiência, tanto eficiência tributária quanto eficiência produtiva, para que consiga proporcionar um nível maior de bem-estar para a população. Eu acredito que tudo isso está fazendo com que mude a mentalidade, não só dos políticos, mas também de nós, cidadãos, né, que estamos mais preocupados com a política, que estamos nos manifestando mais, que estamos nos interessando mais.